Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do canal, e hoje nós falaremos sobre SSHFS. Então beleza pessoal, estou de volta aí às atividades, começando então o ano de 2019, vamos falar um pouco sobre um sistema de arquivos por SSH. Recentemente eu precisei fazer uma movimentação de arquivo em um servidor que eu possuo na minha residência e eu pesquisei algumas soluções para movimentar um grande número de dados entre um servidor e um outro servidor. Eu estava fazendo um backup, acabei esbarrando no SSHFS, que é uma solução, digamos, simples para realizar cópias de arquivos. Tá? Então, na verdade, ele não faz o processo de cópia, mas ele auxilia no processo da cópia. Tá? Por quê? Porque o SSH é um protocolo, o qual tu utiliza o Security Shell para conexão remota, para interagir com o terminal, né, com o teu servidor ou com o teu cliente Linux na outra ponta. E o SSHFS nada mais é do que um file system, ou seja, um sistema de arquivos baseado no protocolo SSH. Então vejam só a facilidade de montagem de dispositivos ou até mesmo de HDs ou de unidades através da rede utilizando o protocolo SSH. Então o intuito deste vídeo vai ser mostrar esse cenário para vocês, o qual eu precisei executar uma grande movimentação de arquivos entre um HD e o outro. Então eu vou mostrar aqui para vocês como foi realizado esse procedimento. Já conhece a nossa campanha de financiamento coletivo na plataforma apoia.se? Não? Então acesse apoia.se/Projeto Root e veja ali a nossa campanha de financiamento coletivo. Dentro dessa plataforma nós temos ali alguns valores entre R$ 5 e R$ 1.500 e nós explicamos ali algumas recompensas que são dadas ao pessoal que contribui. Então nós temos as nossas metas aí, onde nós temos desde custos com o site até a compra de equipamentos profissionais. Então, caso você não possa contribuir, pode fazer a divulgação do nosso conteúdo, clicando apenas em compartilhar no Facebook ou twittar quem tem conta no Twitter. Tá ok, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Antes de eu começar a falar diretamente sobre o SSHFS, vou lembrar a todos, e se você quiser ir diretamente para algum ponto do vídeo, basta ler na descrição completa do vídeo a minutagem e ir diretamente para o ponto que você tenha dúvida. Falando sobre o SSHFS, eu vou demonstrar para vocês o cenário o qual eu precisei utilizar. Então, eu vou abrir aqui estamos com a wiki aberta, mas eu vou abrir aqui um site chamado Draw.io. É um site onde eu posso fazer alguns mapas, é bem útil para quem faz mapa de rede ou de gráficos, enfim, tá? Então eu só vou aqui criar um novo diagrama, tá? Ele serve para criação de diagramas online de forma gratuita e simples e rápida. É só para demonstrar para vocês o nosso cenário. Então eu vou colocar aqui um server, vamos ver se tem aqui server file aqui, DHCP server file. Então eu tinha um servidor de arquivos, deixa eu aumentar ele aqui. Eu tinha um servidor de arquivos aqui e aí aconteceu que eu tinha um HD. Então eu tinha aqui um disco, pode ser esse disco aqui mesmo, tá? Eu tinha um disco aqui atachado, né, adicionado dentro deste servidor, tá? Vamos botar um disco atachado aqui nele. Imagine que ele está aqui atachado, esse disco aqui. Então aqui eu tinha os meus dados e eu precisava fazer esse backup desse disco para um outro disco. Só que eu poderia simplesmente espetar no servidor, fazer a cópia, montagem, enfim. Mas eu já tinha um outro servidor, então eu vou duplicar esse cenário aqui. Tá? Então eu já tinha um outro servidor, o qual tinha lá o disco atachado, né? Ou seja, eu já tinha disponível esse disco lá. Só que eu precisava dos dados que estavam nesse disco aqui. Então para isso eu utilizei o SSH, só para demonstrar para vocês o cenário que foi utilizado. Eu utilizei o protocolo SSH para fazer então a cópia, né? Então para fazer a cópia
através do protocolo SSH. Então tá aqui, então eu vou duplicar aqui só para demonstrar bem o cenário para vocês, e passei os dados para este disco aqui. Basicamente o cenário é este, tá? Eu poderia ficar desenhando aqui vários cenários para vocês, mas em tese eu tinha os dados dentro deste dispositivo aqui, tá? Estavam dentro deste HD, um HD de 2 TB, e eu tinha um outro servidor que estava com um disco de 4 TB atachado. Então eu precisava fazer essa movimentação aqui, tá? Eu precisava passar os dados desse disco para esse disco do outro lado. E para isso então eu utilizei o SSH, tá? Com o protocolo SSH, utilizando o SSH-FS, que é então o tema deste vídeo. Ok, pessoal? Então só simbolizei aqui para que vocês entendam o cenário que eu estava utilizando. Não necessariamente precisa ser na máquina local, tá? Eu vou mostrar para vocês que vocês podem utilizar até em cloud se for necessário, tá? Então esse aqui foi o meu cenário inicial aqui que eu tive na minha residência, que eu precisei fazer essa movimentação, mas vocês podem utilizar aí onde vocês quiserem. Você pode utilizar entre um cliente e um servidor remoto, entre um servidor e um servidor remoto, enfim, tá? Vocês vão definir aí o cenário de vocês. Mas o que importa nisso tudo é saber que existe um protocolo em cima do SSH, tá? Existe um protocolo de file system, ou seja, um sistema de arquivo em cima do protocolo SSH, que pode facilitar esse processo. Então, na verdade, o que aconteceu foi isso aqui. Ele pegou esse HD, deixa eu duplicar ele aqui, e montou ele aqui, tá? Ele montou ele, vamos botar aqui em cima aqui para ficar melhor organizado, tá? Imaginem que este HD aqui, agora ele está montado, ele está disponível, tá? Deixa eu botar aqui uma setinha para vocês entenderem, neste servidor aqui, ó, tá? Esse HD agora ele está montado neste servidor aqui, tá? Quando se fala em montado, não necessariamente ele está com os dados lá, ele simplesmente está montado. Essa unidade ela está fisicamente localizada nesse servidor, mas tem um atalho, digamos assim, apontando aqui nesse servidor para aquele caminho lá. Então deixa eu fazer melhor aqui, ó. Deixa eu duplicar essa aqui, colocar ela aqui e invertê-la, tá? Porque ela está dessa maneira. Então eu tenho um disco aqui que está sendo representado, tá, pelo ponto de montagem neste servidor aqui. Então nesse servidor eu vou ter um ponto de montagem que está montando o disco que está nesse servidor. Basicamente é isso que é o SSH-FS, tá? O processo de cópia vai acontecer naturalmente. Eu vou dar um MV, um CP, um rsync, um sync, enfim. Eu vou utilizar a aplicação de cópia que eu achar e julgar necessário. Mas eu vou utilizar esse ponto de montagem também para outras finalidades, se eu quiser, utilizando o SSH-FS. Foi esse o exemplo que eu utilizei para fazer esse processo aqui na minha residência de cópia, tá ok? Eu vou explicar bem direitinho. Eu sei que o pessoal gosta de ver vídeos rápidos muitas vezes, né? Mas se tu não tem esse detalhamento de informação, muitas vezes causa muitas dúvidas e o pessoal vem nos comentários ou por e-mail tirar essas dúvidas bem básicas, tá? Então, mostrado então para vocês o cenário, agora então vamos fazer esse procedimento. Bom, como de costume, eu tenho aqui toda a documentação dentro da wiki do Projeto Root. Quem não conhece é wiki.projetoroot.com.br. Vai clicar em Veja Todas as Páginas e vai localizar dentro desse índice que tem aqui o SSH-FS, que está aqui, ó, SSH-FS. Ao clicar nesta opção, tá, ele vai dar aqui as informações de Olá Visitante. Reunimos aqui informações sobre a utilização do SSH-FS, que é Security Shell File System, um sistema de arquivos baseado no protocolo SSH, assim possibilitando a cópia de arquivos entre servidores e cliente de maneira simples, rápida e segura. Lembrando, eu não estou falando que é rápido e otimizada, tá? Ela, em termos de performance, você vai ter outros sistemas de arquivos como CIFS e NFS como sistemas mais, digamos, otimizados, mais performáticos, digamos assim. Mas, né, existe então a possibilidade de utilizar o SSH-FS como uma alternativa aí para
fazer backups, para fazer cópias rápidas, simples e de forma segura, justamente porque vai utilizar a criptografia do protocolo SSH. Esse é o ponto chave dessa opção. Ela vai sim utilizar o protocolo SSH para fazer a conexão, logo ela também vai utilizar a segurança implementada no protocolo SSH. Ou seja, se a tua conexão é criptografada com SSH, ela é mais segura. Com isso, então, a transferência de arquivo entre um servidor e um cliente nessa situação torna-se um pouco mais segura. A instalação é bem básica, bem simples, tá? Basicamente eu separei aqui a instalação para Debian, CentOS e para Windows. Embora para Windows não funciona corretamente, apresenta alguns bugs, não funciona em algumas versões de Windows. Eu deixei aqui o link mais como a possibilidade de utilizar. Eu testei tanto no Windows 7 quanto no Windows 10 e tive pequenos problemas, tá? Então eu não vou fazer abordagem nesse vídeo sobre a utilização da ferramenta no Windows, justamente porque ainda não tem uma versão que funcione efetivamente no Windows, tá ok? Então eu vou deixar aberto para quem tiver interesse pesquisar, ver se vai funcionar no seu cenário, tá? Eu realmente não consegui fazer funcionar, talvez alguém já tenha conseguido fazer funcionar por alguma instalação de alguma biblioteca que eu não localizei ainda. Seguindo aqui, a utilização dele no Linux é bem simples, tá? Eu vou comentar aqui antes mesmo de fazer, porque vocês vão ver que é bem simples, tanto que a wiki ficou bem simplesinha mesmo. No lado do servidor, eu não preciso interagir. Eu não preciso instalar nada no lado do servidor, ou seja, eu não precisei mexer no meu servidor para fazer a cópia no meu sistema de backup, no meu servidor de backup, digamos assim. Então eu tinha lá um servidor com os meus dados e eu tinha lá o meu client ou o meu servidor 2, né, com o HD novo atachado, porém vazio. Eu precisava fazer essa transferência. Então eu já coloquei aqui o processo, tá? Então não é nenhum mistério. Eu simplesmente vou utilizar ele do mesmo formato que o SSH. Então eu vou utilizar só que SSHFS, o usuário arroba o IP do servidor, o caminho da minha origem e aonde que eu quero fazer a minha montagem. Então espaço barra ponto de montagem. E ali eu coloquei um exemplo real ali, por exemplo, para o usuário Diego Costa mapear a pasta /mnt /dados em /mnt /servidor. E é exatamente esse exemplo que nós vamos executar agora, tá? Então ainda botei um outro exemplo para quem for utilizar, por exemplo, numa cloud da AWS. Então tu vai utilizar lá a tua key, né, a tua chave de identificação. Tu vai utilizar o parâmetro "-o", e aí identify file, e aí tu vai apontar o caminho da onde está a tua chave lá da AWS ou do Google Cloud, ou enfim do serviço, né, que tu tem de hospedagem na nuvem, né, ou até mesmo o próprio servidor que utilize por chave. Tu vai utilizar esse módulo aqui e é o mesmo formato, ó, usuário arroba servidor a pasta que tu quer montar e o caminho, né, o destino da onde ele vai ser montado. Tudo isso vai ser rodado no lado do cliente, lembrando, cliente, eu não vou mexer no servidor, eu não preciso fazer nenhuma interação com o servidor. Então agora vamos na prática fazer essa execução. Então nós vamos instalar no nosso cliente o SSHFS e fazer esse processo de montagem. Então, para que vocês entendam, eu tenho um servidor aqui, eu vou logar como root nele, apenas para demonstrar como eu não vou precisar fazer nada nele, eu só vou saber o IP dele, que é 192.168.201.153, esse é o IP do meu servidor, e aí eu tenho aqui num df-h para mostrar para vocês que eu tenho a pasta /mnt /dados. Então, se eu entrar nesta /mnt /dados, eu vou localizar os meus arquivos. Então ls-lh, eu vou listar ali, eu tenho uma pasta chamada ISO. Então se eu entrar dentro da pasta ISO, eu vou dar um ls-lh novamente, e aí eu vou ter ali as minhas ISOs. Nesse caso aqui eu coloquei algumas ISOs ali dentro para simplificar o processo para vocês, para demonstrar que eu vou fazer essa cópia desses arquivos para um novo disco, para um novo local. Então com isso, agora eu posso ir no servidor 2 ou no meu cliente, né, no lado cliente, que seria outro servidor,
Tá? Então notem que eu só listei arquivos no meu servidor 1 ali, ó, file server 01, eu só estou listando arquivos. Eu não instalei nenhum pacote, nem vou instalar nenhum pacote nele. Por quê? Porque eu vou utilizar o client para fazer isso aí, que pode ser outro servidor também, tá? No meu caso era. Tá? Então eu vou levantar agora o meu segundo servidor, então aqui file server 2, eu vou inicializar essa máquina. Então estou inicializando a minha máquina no VirtualBox. Vou carregar o meu sistema operacional. Após ele carregar, então eu vou logar como root também. Poderia usar outro usuário, não tem problema. Tá? Vou digitar if config para descobrir o IP dele. E ele está com o IP 192.168.201.118. Então, para facilitar aí para vocês, eu vou minimizar aqui. Vou minimizar e vou acessar via SSH. Então, eu vou acessar via SSH para facilitar os comandos na hora de digitar. Então 192.168.201.118. Então 118. Usuário root. Então aqui eu tenho meus pontos de montagem. Notem que eu tenho um SDA de 20 GB e só. Eu só tenho ele, né? Um SDA 1. Se eu der um fdisk -L, eu tenho ali então o meu SDA de 20 GB. E eu também tenho um SDB de 200 GB. Então eu tenho um disco, deixa eu mostrar aqui para vocês, nesse file server 2, também de 200 GB. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então tá aqui, ó. Eu tenho dentro dele um armazenamento de 20 GB para o meu sistema. E eu também tenho um armazenamento de 200 GB, que vai ser simbolizado aqui como se fosse o meu novo HD. No meu file server 1, eu também tenho o mesmo HD de 20 GB e também tenho o mesmo HD de 200 GB. Então lembrando que lá no file server 1, se eu for lá e digitar df-h, notem que eu tenho o SDA1 de 20 GB e o SDB1 de 200 GB, sendo que eu tenho 4,8 GB de espaço utilizado. Se eu for lá naquele meu HD, se eu for lá no meu servidor file server 2, eu tenho o HD de 200 GB, porém ele não está montado. Bom, eu posso fazer o processo de montagem, né? Primeiramente eu preciso formatar esse disco, ele não tem nem partição, então eu vou precisar lá dar um fdisk, só que tudo nós já demonstramos em outros vídeos e só vou passar correndo aqui, SDB. Vou criar então uma nova partição, vai ser do tipo primária, partição 1, aqui tudo padrão, ok, então eu posso salvar e agora eu vou então mkfs para formatar essa unidade, ext4/dev/sdb1, que é a primeira partição. Ok, ele está fazendo a contagem ali de blocos, ok. Agora eu preciso fazer a montagem, eu posso fazer a montagem via fstab. Então eu posso dar lá um nano no /etc/fstab e agora eu posso fazer o processo de montagem. Só que tudo já foi demonstrado em outros vídeos, então por isso que eu não estou explicando detalhadamente. Tá? Então /dev/sdb1 vai ser então montado em /mnt/hd. Vou utilizar o sistema ext4. Vou utilizar como padrão as opções, não vai precisar fazer verificação, tá? Então é 00. Feito isso, agora eu preciso ter aquele caminho /mnt/hd. Tudo isso é para deixar o servidor então com essa nova unidade montada. Então se eu entrar em mnt e der um ls, não tenho nada lá dentro. Agora se eu digitar mkdir hd, agora eu vou possuir então o meu HD ali dentro, mas ele não está montado, ó. Se eu digitar df-h, ele não está montado. Eu posso fazer duas coisas, ou eu posso digitar mount -a e ele vai fazer esse processo para mim. Se eu digitar df-h agora, ele vai aparecer montado, ou eu poderia simplesmente reiniciar a máquina. Se eu reiniciar a máquina, ele tem que voltar esse dispositivo, esse device montado. Então vamos fazer o teste, ó. Se eu der um reboot, ele vai reiniciar agora o servidor. Notem que o file server 2 vai reiniciar e ele tem que apresentar já a unidade montada.
Se tudo der certo, eu já tenho um novo disco agora pronto para receber as informações. Então, antes mesmo de usar o SSHFS, eu tenho que ter essa unidade. Então, vou logar aqui de novo se está montado. Então, notem que agora eu tenho ali /mnt/HD montado e tem 61 MB utilizado, que é o que ele utiliza ali para criar o file system. Mas eu não tenho dados nenhum lá dentro. Deixa eu voltar aqui por SSH novamente. Eu não tenho dados, não tenho informação nenhuma lá dentro. df-h, se eu entrar em mnt-hd e der um ls-lh, eu não tenho nada lá dentro. Agora eu preciso fazer então a cópia. Está aqui o dispositivo preparado, né? Tá pronto para receber os dados. Mas onde estão os dados? No outro servidor. Eu poderia utilizar N formas. Eu poderia utilizar o SCP, eu poderia utilizar um Samba, eu poderia utilizar, enfim, formas diversas de cópia. Mas aí então vem o SSHFS para facilitar a nossa vida. Porque para que eu possa fazer de forma mais rápida, digamos assim, eu poderia utilizar o SCP, não precisaria instalar o SSHFS. Eu poderia vir aqui no servidor e digitar SCP para tal local. Mas eu também tenho a possibilidade de montar esse disco aqui, que é o nosso, novamente aqui eu vou mostrar para vocês, que é o nosso /mnt/dados lá no outro servidor. E como que nós vamos fazer isso aí? Simples. Vamos vir no servidor 2, que é o file server 2, que é esse aqui, e vamos instalar o pacote de SSHFS. Então, no caso do Debian, tá? No caso do Debian, para quem não conseguiu acompanhar, eu estou em outro servidor nesse momento. Eu estou no servidor 192.168.201.118, que é o meu file server 2, tá? E nele eu vou fazer o processo de montagem, ó. Não tenho nada ainda montado a não ser o HD que está esperando os meus dados. Tá? Então eu vou montar agora o HD que está lá no outro servidor, no file server 1. Então vamos lá. Aqui eu estou por SSH. Se vocês se perderem, hostname, vou botar aqui file server 2, só para ficar assim, tem que ser com traço. File server 2. Deixa eu dar um deslogar e logar novamente. Agora ficou um pouco melhor para vocês. Então estou no meu file server 2 e agora eu vou, através do file server 2, fazer então o processo de montagem lá do file server 1. Então para isso eu deixei na wiki, novamente vamos voltar aqui na wiki. Eu deixei aqui que eu preciso apenas dar um apt-get install SSHFS. Então eu vou copiar apenas isto daqui e vou colar aqui no meu servidor. Vocês poderiam digitar direto aqui apt-get install SSHFS, mas como eu gosto de testar antes de disponibilizar para vocês, vou copiar e colar. Então notem que ele vai instalar dois pacotes aqui, ó. Ele então vai instalar o Fuse e o SSHFS, tá? O SSHFS é o próprio protocolo para o file system e o Fuse é o que permite fazer essa montagem, tá? Então vamos lá. Tá, que seria um file system para user space, digamos assim. Então seria um módulo lá que faz o processo de montagem. Então eu vou aceitar e fazer o processo de instalação. Isso no cliente. Lembrando, eu não interagi com o servidor para fazer a instalação do SSHFS nem de Fuse. Tá? Não precisa, não há necessidade nenhuma. Se eu quiser utilizar lá, posso utilizar para montar de outros locais, tá? Mas eu vou sempre utilizar no lado do cliente. O cliente pode ser um outro servidor, sim, tá? Então agora que eu já tenho o SSHFS, se eu digitar SSHFS aqui, ó, ele já vai ter. Se eu apertar Enter, ele não vai ter o que, porque ele precisa de parâmetros. Então se eu quiser um help, eu posso digitar "-h", ele vai me dar um help, e aí eu consigo ainda obter muita informação sobre como funciona o SSHFS. Tá? Então basicamente o que eu fiz foi pegar o básico aqui para vocês, tá? Então, a partir do SSHFS, eu preciso então, para um exemplo local, eu preciso apontar aqui o meu usuário, onde eu tenho usuário lá no outro lado, o IP dele, o caminho dele e aonde eu vou montar. Bom, vamos voltar aqui novamente no file server 2 e entrar num /mnt antes de tudo. ls-lh. Notem que eu tenho ali eu tenho o HD. Esse HD é o meu HD local nesse file server 2.
eu tenho que ter uma pasta que vai representar o HD remoto. Então para isso eu vou criar uma nova pasta chamada servidor. Dentro dessa pasta, se eu entrar dentro dela, ó, dá um ls-lh aqui, eu vou ver que eu tenho agora o HD e o servidor. E se eu entrar em servidor, eu vou olhar que eu não tenho nada lá dentro, ok? Então, nesse momento eu preparei meu file server 2 para receber a informação do file server 1, do meu disco lá do file server 1. Bom, agora eu preciso realmente montar. Deixa eu só sair da pasta aqui para não confundir vocês. E eu estou agora novamente na minha pasta /mnt. Então, é bem simples a utilização. Eu vou utilizar SSH, FS, obviamente. O usuário que eu tenho lá no meu servidor, então pode ser o root, pode ser o usuário Joãozinho. Bom, eu sei que eu tenho um usuário lá chamado Diego Costa, porque eu criei esse usuário. Então, só vão ser consideradas conexões válidas com usuários válidos. Se não tem usuário, não vai conectar. E se eu for lá no meu file server 1, eu vou deslogar aqui e mostrar para vocês. Eu tenho aqui o usuário Diego Costa, que já foi criado previamente, com a senha do Diego Costa. Então tá aqui, eu loguei como Diego Costa, no file server 1. Então, lá no meu file server 2, eu vou utilizar então o usuário Diego Costa com o IP 192.168.201. Qual é o IP do file server 1? Então, vamos logar novamente lá e descobrir qual é o IP dele. Ifconfig vai mostrar o IP 201.153. Foi isso que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Então, eu vou digitar aqui o IP 153, dois pontos. Lembram que eu mostrei para vocês que eu tinha lá um ponto de montagem? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês novamente. Então, o ponto de montagem que eu quero atingir lá no file server 2 é o /mnt/dados. Então, logicamente, que quando eu for lá no file server 2, eu vou ter que dizer para ele, eu vou ter que digitar aqui, ó, /mnt/dados. Este aqui é o caminho da onde está o HD que contém os dados. E eu quero montar este HD que contém os dados em /mnt localmente /servidor. Notem que ao apertar Enter, ele vai então pedir para que eu aceite a conexão ali entre o SSH, né? Vai exibir o fingerprint e eu vou digitar Yes. No momento que eu aperto Enter, então ele pede a senha do usuário Diego Costa. Bom, aí eu vou digitar a senha do usuário Diego Costa. Feito isso, ele retorna para o shell. E agora? Agora eu dou um df-h e vejo que eu tenho o ponto de montagem /mnt/hd contendo 61 MB, que é o que eu expliquei para vocês que ele utiliza esse 61 MB como o file system, para criação do file system. E agora eu também tenho o /mnt/servidor, que tem ali 4,8 GB utilizado. Então, lembrando, notem que olha como ele exibe ali Diego Costa, @192.168.201.153, /mnt/dados, está montado em /mnt/servidor. E se eu entrar agora em /mnt/servidor, tá? Lembrando que eu já estou em /mnt, mas eu poderia botar /mnt/servidor e der um ls-lh, notem que agora eu tenho a pasta ISO. E se eu entrar na pasta ISO, agora eu vou localizar esses arquivos. E agora então eu poderia fazer a cópia ou a movimentação entre um disco e outro. Então eu vou dar um cp linux para /mnt/hd. Não é isso aí que eu copiei, não, que eu criei. Então eu vou utilizar o cp para fazer essa cópia e ele vai copiar como se fosse um arquivo local. Obviamente que ele vai necessitar estar conectado em rede, né? Justamente por isso que nós utilizamos o SSH, já vai estar conectado em rede. Ele vai fazer então o tráfego deste arquivo de uma pasta para outra, né? Como se fosse localmente, porém ele está trafegando via rede. Tá? Então pode eventualmente demorar alguns segundos, né? Talvez um pouco mais, e vocês vão notar então que ele vai fazer essa cópia. Tá? Vamos aguardar uns segundos e ele vai entregar para o shell novamente. Agora que ele terminou a cópia, eu posso dar um ls-lh dentro dessa pasta, vou continuar com o arquivo lá dentro, e se eu der um ls-lh em /mnt/hd, eu vou ter então o arquivo copiado para lá.
Então notem que eu fiz um processo de montagem bem simples, não precisei instalar nada no servidor, só precisei interagir com o lado do cliente, que pode ser eventualmente um outro servidor, e eu só precisei instalar então o SSHFS e fazer o procedimento igual o SSH. Notem que eu não estou aqui dizendo que o sistema de arquivos baseado no SSH é mais veloz que outros, mas eu estou dando uma possibilidade de cópia. Muitas vezes já vi em situações reais ter que desmontar o servidor, tirar o HD, fazer todo um processo de montagem na máquina real. Então, se tu está com a máquina funcionando em ambos os lados e elas têm rede e se comunicam, por que não utilizar o SSH para trafegar essas informações? Então, dessa maneira, tu evita o desgaste de ter que desmontar um equipamento ou até mesmo o tempo que leva-se para se fazer essa cópia em função de deslocamento, abrir o equipamento, enfim, tá? Então, existem outras funcionalidades, existem outros cenários possíveis com SSHFS, tá? Não vem ao caso nesse momento eu mostrar N formas de utilizar o SSHFS, mas sim uma forma que agilizou o processo de uma cópia de um HD de 2 teras de dados para um HD de 4 teras do outro lado. Tá? Então, dessa maneira, posso utilizar até um R-Sync, né? Poderia usar um outro software, poderia utilizar o R-Sync, se eu tivesse o R-Sync instalado, né? Eu poderia utilizar o R-Sync aqui e fazer a sincronia entre os dois discos. Também poderia fazer, tá? Então serve como uma forma de backup. Então imaginem um cenário que eu tenho um servidor de dados numa extremidade da rede, tá? E na outra extremidade ou em outro complexo da minha rede, em outro prédio, eu posso fazer a montagem desde que eu saiba o IP ou o nome dessa máquina e tenha permissões, obviamente, de acesso a esses dados, tá? Lembrando que o usuário Diego Costa ele tem permissão de escrita e leitura nesses arquivos, então por isso que eu consegui fazer essa movimentação. Tá? Se eu não tivesse direito nem de escrita e nem de leitura, obviamente que eu não conseguiria fazer esse procedimento de montagem. Tá? Eu poderia utilizar aqui para ele montar automático. Toda vez que rebootar a máquina, ele montar ela no meu boot. Mas como o propósito da ferramenta não é para esta finalidade, tá? Eu deixo aqui um alerta para não utilizarem, porque ela não tem performance para ficar armazenando dados. Ela tem praticidade na hora de montar. Se você vai precisar fazer backup constantemente, então eu indico outras formas ao invés de utilizar o SSHFS. Não utilize para fins aí de deixar um ponto de montagem num servidor e ficar fazendo backup ali dentro. É óbvio que vai funcionar, porém não vai ter a mesma performance que outros sistemas de arquivos para esse propósito, como o CIFS, o NFS, entre outros muitos que nós temos disponíveis aí no mercado. Tá ok, pessoal? Então eu acredito que para o vídeo não ficar muito extenso, né, eu já expliquei bem detalhadamente desde o início lá o processo e o cenário que foi utilizado, mas eu acredito aí que o vídeo ficou bem instrutivo aí para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, lembrando que vocês podem colocar nos comentários e lembrando ainda que nós estamos sempre disponíveis aí para tirar as dúvidas de vocês. Tá ok, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi uma maneira bem simples de resolver um problema que muitas vezes muitas pessoas levam muito tempo para resolver e eu resolvi apenas utilizando o SSHFS, tá ok? Então eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e valeu!